Fala pessoal, tudo bom? Iniciando aqui mais uma aula de Direito Penal e Processo Penal focado aí para o exame de ordem. Hoje vamos falar especificamente da parte processual penal e entrando aí na parte de recursos, tá? Então, hoje a aula vai ser especificamente sobre a parte geral de recursos para que vocês tirem todas as suas dúvidas aí e fiquem craque nessa parte recursal aí do direito penal processual, beleza? Antes de adentrarmos na matéria de hoje, como eu sempre faço com os meus alunos, vamos criar aí a nossa linha processual penal, tá? Já pega o papel e a caneta aí e vamos montar essa linha processual. Como é que funciona? Data do fato. Ocorreu o delito. O que nós temos? A data do fato. Posteriormente a isso, há o que? Uma prisão. Tem uma prisão em flagrante, uma prisão temporária, uma prisão preventiva decretada. Tudo isso vai depender do que a questão te trouxer. Depois dessa prisão, desse flagrante ou desse fato, o que ocorre? A audiência de custódia, certo? Na audiência de custódia, ou o juiz concede a liberdade provisória, ou ele converte ou mantém a prisão preventiva, correto? Manteve a prisão preventiva. Qual que é o próximo passo aí nessa linha processual? Já vai anotando. O Ministério Público oferece a denúncia, tá, pessoal? O Ministério Público ofereceu a denúncia. Lembrando que essa linha processual é do rito ordinário, tá? Temos o rito ordinário, sumário e sumaríssimo. O rito ordinário é aquelas penas superiores a 4 anos, que é o comum, que é o que tem mais delitos, né? Então, rito ordinário, regra geral. Ofereceu a denúncia, o Ministério Público ofereceu a denúncia. O que ocorre? O juiz recebe essa denúncia, verifica se estão presentes ali os requisitos do artigo 41 do Código Penal, os requisitos da denúncia. E aí o que o juiz faz? Quando ele recebe, ele intima pessoalmente o acusado. Ele intima o acusado para quê? Para oferecer resposta à acusação, certo? Só dando um parênteses aqui, para vocês lembrarem, lapso temporal de prescrição, qual que é? Da data do fato ao recebimento da denúncia. O primeiro marco interruptivo da prescrição é esse. Data do fato ao recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia, intima o acusado para oferecer resposta à acusação no prazo de 10 dias, tá? Ofereceu a resposta à acusação no prazo de 10 dias, qual que é o próximo passo? O juiz vai receber novamente e marcar a audiência no prazo de 60 dias, tá? Marcou a audiência de instrução e julgamento. Como é que ela funciona? Quem que é ouvido primeiro? A vítima, né? O ofendido, a vítima. Posteriormente, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, peritos, se houver, e por último, o réu. Lembrando que o réu ele tem direito de participar de todos os atos da audiência. Então, caso seja impedido ou não seja, não foi intimado e foi intimado as testemunhas e aconteceu a audiência sem intimação do acusado, você pode pedir anulação por cerceamento de defesa, tá? Só abrindo esse parênteses porque a defesa ela tem esse direito de participar de todos os atos processuais e o réu ele tem o direito ali de participar da audiência em todos os momentos, certo? Feita a audiência, terminada a audiência, qual que é o próximo passo? O juiz ele faz o quê? Ele dá prazo aí no caso para oferecimento das alegações finais. As alegações finais, via de regra, ela é de forma oral, prazo 20 minutos mais 10 minutos, certo? Primeiro sempre o Ministério Público, depois a defesa sempre fala por último. 20 minutos mais 10 minutos. Havendo complexidade do fato ou pluralidade de réus, o juiz dá o prazo de 5 dias para o oferecimento das alegações finais. Mesma coisa, primeiro MP não é prazo comum, conjunto. É primeiro o Ministério Público, depois abre o prazo para a defesa, beleza? E aí, posteriormente, a sentença. Depois da sentença condenatória ou absolutória, entramos na matéria de hoje para falar sobre os recursos, beleza? Então vamos lá, já dando início aí à nossa aula. Dos recursos aí em geral. Para que serve o recurso? Pessoal, o recurso é nada mais nada menos do que um mandamento, uma forma de você mudar aquele entendimento daquele juiz. E como que você vai fazer isso? Você vai sempre recorrer para onde?
para um nível superior, para quem está acima daquele juiz, para quem pode mudar aquela decisão. Nesse caso, aqui nós vou dar o exemplo da apelação. Teve uma sentença condenatória, eu faço um recurso de apelação. Para onde que eu mando? Para o Tribunal de Justiça, porque a decisão foi de primeiro grau, do juiz de primeiro grau, e aí nós mandamos para o Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça, com as suas argumentações, ele reforme aquela decisão. Se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo, ler todo o conteúdo que está escrito aí, mas é basicamente isso. A decisão, a parte recursal é você com a intenção de mudar aí aquele entendimento do juiz de primeiro grau. Beleza? E também tem recursos para o juiz de segundo grau, lá para o STJ, STF, enfim, tudo vai ser falado hoje. Mas a essência do recurso é essa, tá? Os recursos são destinados a impugnar decisões judiciais frente ao descontentamento do que foi decidido. Então, se você não está contente com aquela decisão, você interpõe o recurso. Mas qual recurso? E aí a gente vai visualizar quais são cabíveis para cada caso, beleza? Princípio da fungibilidade recursal. Aqui nós vamos tratar de 2 princípios, até para vocês tomarem conhecimento. O que é o princípio da fungibilidade recursal? Se por acaso você interpor uma apelação e aí, na verdade, era um rese, e aí você escreveu como rese, só colocou o fundamento errado, de forma errada ali, o juiz, ele, pelo princípio da fungibilidade recursal, ele pode receber aquele recurso ainda que a sua fundamentação esteja errada. Porém, isso aqui é para vocês saberem, mas não dá para errar na prova da OAB e querer aplicar o princípio da fungibilidade recursal. Então, assim, verificando também se houve má-fé ou não. Se o juiz verificar que houve má-fé ali nesse erro processual, aí não aplica esse princípio. Mas caso ele tenha interposto e realmente errou o fundamento, errou o artigo ali, não tem problema nenhum do juiz aplicar esse princípio da fungibilidade e reconhecer o recurso e continuar com o processo, tá bom? Mas isso na OAB não adianta, vou fazer um recurso porque eu errei a peça, aplicando o princípio da fungibilidade recursal. Não, isso aqui não existe, tá bom? Agora, esse segundo eu acho muito interessante também para vocês analisarem, que é o princípio da reformatio impejus. Pessoal, é o seguinte, presta atenção nesse aqui. Princípio da vedação da reformatio impejus. O recurso, quando você interpõe, ele nunca pode, quando só a defesa interpõe, ele nunca pode ter uma decisão nova pior do que aquilo que já estava. Vou dar um exemplo. Seu cliente foi condenado a 4 anos em regime fechado. Aí você recorre e fala, não, excelência, eu quero que o regime seja o aberto ou o semiaberto. O aberto, no caso, que ele é primário, bons antecedentes, eu quero que seja o regime aberto. E aí só a defesa recorre pedindo o regime aberto. O que acontece? O juiz verifica que a pena foi aplicada de forma errada, o magistrado, né, o desembargador, no caso, né, que você recorreu para o tribunal. Aí ele verifica que a pena foi aplicada de forma errada e reforma. Fala, não, a pena, na verdade, deveria ser de 6 anos e não de 4 anos, e eu coloco o regime semiaberto. O que aconteceu? Ele piorou a situação do seu cliente em um recurso que só você recorreu. Então, se só a defesa recorrer, aquela decisão de primeiro grau, ela não pode piorar para o acusado em qualquer sentido, ainda que seja um erro mais esdrúxulo possível. Por exemplo, condenou numa pena base aquém do mínimo, que não é possível, né? Só nos casos de tentativa, por exemplo, mas você não pode condenar o acusado aquém do mínimo. Por exemplo, furto de 1 a 4 anos, condenou a 6 meses. Ele não poderia fazer isso, mas tudo bem. Condenou a 6 meses e colocou o regime aberto, não substituiu por restritivo de direito, por exemplo. E aí você vai e recorre só para substituir. O magistrado veio e falou, não, mas isso aqui é um absurdo. Como é que ele condena aquém do mínimo? O mínimo da pena é 1 ano. Aí ele vai lá e, não, tá errado, coloca 1 ano. Não pode fazer isso. Por mais que seja absurda a decisão ali, o fato que foi decidido no primeiro grau, no segundo grau ele não pode piorar. Só se
a defesa recorrer, no caso, né? Se o Ministério Público recorrer, é claro, aí ele pode acatar ou não a defesa do Ministério a petição aí do Ministério Público para majorar a pena, mudar o regime, beleza? Então, princípio da vedação da reformatio impejio, ou princípio da non reformatio impejius. E aí, trago aqui abaixo também a reformatio impejius de forma indireta. O que é isso, pessoal? Isso aqui é interessante também. O que acontece? Você recorre por conta da nulidade lá da audiência que, como eu dei exemplo anteriormente, o réu não foi intimado, e aí aconteceu a audiência, o juiz deu a revelia, por exemplo, aplicou a sentença. O que você vai recorrer? Vai recorrer para anular a sentença e voltar ao ato, certo? Só que na condenação, o seu cliente foi condenado a 4 anos em regime semiaberto, certo? Você recorre mais com o intuito do quê? De anular. Primeiro tópico ali que você faz, que é a questão das nulidades, né? A preliminar de nulidade, que é a que eu chamo de chute na portas preliminares. Você vai anular a audiência, certo? Você anulou a audiência. E aí teve audiência, tudo ocorreu. O magistrado, pessoal, ele não pode condenar novamente o seu cliente com pena maior do que ele havia condenado anteriormente. Então, assim, é interessante porque se teve uma nulidade pontual e você voltou com o processo, aquela decisão, ela não pode piorar. O magistrado não pode pensar, por exemplo, por que tem isso? Ele não pode pensar, por exemplo, não, já que ele recorreu, anulou a sentença, a audiência, né? Eu vou ter que refazer tudo, então vou dar uma pena maior para ele. Ele não pode fazer isso. Beleza? Esse é o princípio da non reformatio impejius de forma indireta. Fechou? Agora, de fato, vamos entrar nos efeitos do recurso. Aqueles eram os princípios recursais aplicáveis aí para qualquer recurso. Agora nós vamos nos efeitos do recurso. Nós temos o efeito extensivo. O que é o efeito extensivo? Só você recorre da decisão e são três corréus, né? 3 réus envolvidos ali no processo. Mas só você, enquanto advogado do seu cliente, recorre da decisão e pede, por exemplo, a desclassificação da conduta do seu cliente ou a absolvição no crime de associação criminosa, certo? Estava lá condenado e mostrou no recurso que não havia ali uma estabilidade, eles não estavam em conjunto, agindo em conjunto para cometer crimes, certo? E dá certo, você tem sucesso aí no seu recurso e o seu cliente é absolvido deste delito ali do artigo 288 do Código Penal. O que acontece? Os demais eles podem pedir um efeito extensivo, tendo em vista que a situação é semelhante a todos, tá? Vamos ler o artigo 580, o que ele fala. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos corréus ser fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, ou seja, não se trata de uma minoridade relativa ou de menor participação, de algo que você pontuou que era só do seu cliente, certo? Aproveitará aos outros. Então, no caso de ser uma decisão, como exemplo, de desclassificação ou até mesmo de atipicidade da conduta do delito de associação criminosa, poderia aproveitar para os demais, porque não se trata de algo exclusivamente do seu cliente, se trata do crime em si. Então, o que os demais fazem? Eles entram com um pedido de extensão fundamentado aí no artigo 580 do Código de Processo Penal. Do efeito devolutivo aí dos recursos. É quando você recorre de algo dentro da linha processual que você quer anular. Por exemplo, o caso da audiência. Você entra com recurso, anula a audiência. Ou seja, aquele recurso ele possui um efeito devolutivo. Ele vai devolver o processo naquilo que você pediu anulação. Efeito suspensivo. Suspende a aplicação da pena. Por exemplo, apelação. Em regra, o recurso de apelação ele possui efeito suspensivo. Seu cliente foi condenado, você entrou com recurso de apelação. A apelação, como possui efeito suspensivo, aquela sentença ela não é de imediato aplicada aí para o seu cliente, beleza? Então esse seria
o efeito suspensivo. Agora, se for uma decisão, seu cliente está preso, uma decisão absolutória, aí o efeito é imediato, ainda que o Ministério Público recorra. Tudo aquilo que for para beneficiar o seu cliente, ele ocorre com efeito imediato, tá? Aquilo que for para beneficiar o seu cliente, ele ocorre de efeito imediato. Beleza? Então, só lembrando esse ponto, vamos tratar do primeiro recurso aí, né? O recurso em sentido estrito. Esse recurso, pessoal, ele é previsto ali no artigo 581. O que é interessante dele? Ele possui um rol taxativo. Então, você abre o código aí no artigo 581 e vai ler todos os incisos que permitem aí a interposição do recurso em sentido estrito, beleza? E aí eu trouxe aqui algumas hipóteses, né, de cabimento desse recurso em sentido estrito. Qual que é o prazo para interposição desse recurso? Interposição, 5 dias, razões, 2 dias. O que é a interposição? A interposição é como se fosse um aviso para o juiz. Fala, excelência, eu estou recorrendo da sua decisão. Certo? Então, eu vou interpor aqui um recurso em sentido estrito, tendo em vista que eu não estou concordando com essa decisão. E aí eu quero que o tribunal julgue as minhas razões. Então, você faz a interposição para o juiz, é uma folha só de interposição, e as razões para o tribunal. Então, interposição 5 dias, razões 2 dias. Aí, as hipóteses de cabimento mais cobradas aí pela FGV, né, na prova da OAB, que é o do rese. É cabível o rese da decisão que não recebe, do não recebimento da peça acusatória. Então, sabe aquele, quando o Ministério Público oferece a acusação? A denúncia, desculpa. Ele oferece a denúncia, o juiz recebe. Então, ele pode não receber. Do não recebimento, ele fala, não recebo a denúncia. Do não recebimento, cabe o rese. É lógico, quem vai interpor um rese aí de não recebimento da denúncia é o Ministério Público. Você não recebeu, para mim está favorável. Certo? E aí, só questão de curiosidade. Do recebimento do rese, do recebimento da denúncia, qual que é o recurso cabível? Aí a gente usa o coringa, que é o HC, tá? O rese é só do não recebimento da denúncia. Daquele que conhecer, da decisão que conhecer a incompetência do juízo, que determinar a incompetência do juízo, cabe o rese também. Da decisão que pronuncia o acusado, essa aqui é a mais cobrada. Qual que é? Para você até identificar a peça, caso caia aí na segunda fase, na peça processual para fazer, né? A pronúncia do acusado. Decisão de pronúncia. No tribunal do júri, nós temos primeiro a decisão de pronúncia, ou impronúncia, ou desclassificação, e depois uma decisão, uma sentença, aí com base já nos votos dos jurados em plenário, de uma sentença condenatória ou absolutória. Então, a primeira sentença do tribunal do júri, ela é de pronúncia, impronúncia, desclassificação, ou de absolvição sumária. E aí, no caso de pronúncia, o seu cliente ele foi pronunciado, ou seja, ele vai ser julgado aí pelo tribunal do júri. O que eu faço? Eu entro com um rese, né? Eu entro com um recurso em sentido estrito, argumentando para o tribunal que aquelas provas são contrárias, que a acusação é contrária às provas dos autos, enfim. Mas o recurso cabível de pronúncia é o rese. Da decisão que decretar ou não a extinção da punibilidade. Por exemplo, o juiz decretou a extinção da punibilidade do seu cliente, é cabível um rese pelo MP também. Ou ele não decretou a extinção da punibilidade, é cabível o rese. Que recusar a homologação da proposta do acordo de não persecução penal previsto aí no artigo 28A. Esse aqui é interessante porque ele é novo, ele é incluído com o pacote anticrime. Então, daquela decisão que você pede, faz o acordo com o Ministério Público, aí vocês pedem para ter uma audiência aí para homologar esse acordo de não persecução penal. E aí o juiz nega, fala, não vou homologar. É cabível aí o rese para dizer para o tribunal que seu cliente preenche os requisitos ali e fundamentar que ele possui
todo o requisito para cumprir esse acordo de não persecução penal. Então, dessa decisão que recusar a homologação, é cabível o rese. Beleza? Então, essas seriam as principais cobradas, mas é um rol taxativo aí do 581. É interessante vocês lerem ele de forma completa. Prazo da interposição e das razões, né? Como eu falei anteriormente, a interposição, o prazo são 5 dias e as razões são 2 dias. Uma coisa interessante é que o rese, ele cabe o juízo de retratação. O que é o juízo de retratação? Você faz a interposição, o magistrado ele pode analisar e falar, ele vai recorrer da minha decisão, mas do que ele vai recorrer? Ele vê, não, realmente, eu acho que eu vou mudar minha decisão. No rese cabe isso, tá, pessoal? No rese e no agravo em execução. Na interposição do agravo em execução também cabe esse juízo de retratação, certo? Na apelação, não. Na apelação ele só recebe e manda para o tribunal. Entenderam a diferença? Recurso, aí ó, vamos entrar agora no recurso de apelação, que é o mais utilizado aí nessas questões de quando há condenação ou absolvição, né? Então, ele serve para isso, para mudar essa decisão de condenação ou absolvição. Beleza? Aí possui o efeito suspensivo, né? Como eu havia explicado para vocês, o recurso de apelação. E a apelação da sentença absolutória não impede que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Aquilo que eu havia explicado anteriormente. Se o seu cliente estava preso, na hora da sentença ele recebe uma sentença absolutória, ainda que o Ministério Público recorra, ele deve ser colocado imediatamente em liberdade. E quais são os cabimentos aí do recurso de apelação? Sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas aí pelo juiz de primeiro grau. Inclui-se também aí a sentença de absolvição sumária também, caso proferida. Decisões definitivas com força de definitivas proferidas pelo juízo singular nos casos não previstos no tópico anterior. Nessa hipótese se encaixa em casos residuais na qual não é cabível o rese. Então, sentenças com forças definitivas em que não é cabível o rese pelo rol lá taxativo, é cabível a apelação. Decisão do tribunal do júri. A decisão do tribunal do júri, ela é uma decisão condenatória ou uma decisão absolutória, certo? Então, o recurso cabível é a apelação. E o que eu trago para vocês de macete, assim, para vocês gravarem essa questão quando envolve o tribunal do júri, essa parte recursal. Quando for cabível aí a decisão, quando a decisão for de pronúncia, a pronúncia, ela é cabível o rese, correto? Pronúncia começa com P, uma consoante. E o rese também começa com R, uma consoante também. Então, utiliza P e o R, consoante, consoante. E aí, impronúncia começa com uma vogal. Impronúncia, apelação, também com uma vogal. Certo? Então, de sentença de impronúncia, apelação. Sentença de pronúncia, o rese. Beleza? Fica o bizu aí para vocês. Agora, sentença de condenação no tribunal do júri, apelação também. Nós estamos falando de pronúncia ou impronúncia, mas condenação ou absolvição é apelação da mesma forma. Prazo da apelação, 5 dias de interposição e 8 de razões, certo? 5 dias para interpor, para avisar o juiz que você vai recorrer daquela decisão, e 8 dias para você apresentar as razões para o tribunal. Na prova da OAB, como é que eles fazem? Você contabiliza nos prazos lá só a interposição. Por quê? Você faz a interposição com as razões. Na OAB você sempre manda junto, tá? Então você escreve a petição junto. Então ela vai com interposição e com as razões. E aí o prazo, geralmente eles pedem para você datar o último dia do prazo. O último dia do prazo, no caso, é o da interposição, que você vai mandar tudo junto com as razões. Agora, embargos infringentes e de nulidade. O que seria isso? Embargos infringentes é quando ocorre uma decisão que ela não é unânime.
O que é isso? Uma decisão lá do Tribunal de Justiça, o acórdão ele é feito por 3 desembargadores, certo? 2 desembargadores negaram seu recurso e um foi favorável. Você entra com embargos infringentes sobre a argumentação desse que foi favorável para o seu cliente, para ver se os demais eles mudam ali o seu voto, beleza? Então esse seria o embargos infringentes aí. E o prazo dele, a interposição e as razões é de forma conjunta, então prazo de 10 dias, tá? Para ficar gravado aí para vocês. E tem um ponto interessante do embargos infringentes. O que é? Só a defesa pode interpor, tá? Se no caso a decisão não unânime, 2 foram favoráveis ao seu cliente e um negou o seu recurso, o Ministério Público não pode recorrer em cima desse que negou o recurso, entendeu? Então, é um recurso exclusivo da defesa. Embargos de declaração, aí, omissão, contradição e obscuridade. Trago um ponto que é crucial aqui no direito penal, processo penal. Prazo de embargos, 2 dias, pessoal. 2 dias para opor embargos de declaração. Se for no GCRIM, né, no JEC, no juizado, aí são 5 dias. Mas, via de regra, embargos de declaração, 2 dias, tá? Lembra que advogado criminalista tem que trabalhar igual doido, não tem final de semana, é o mais rápido ali. Você vê que os prazos são tudo curto aqui, né? São 5 dias, mais 2, ou 5 mais 8, só o infringentes aqui que deu 10, mas são dias corridos, todos corridos. Embargos de declaração, viu que tem omissão, contradição, obscuridade, ali 2 dias para você opor esse embargos, beleza? E é junto, no caso com interposição e razões, né? De forma conjunta. O agravo em execução. O que é o agravo em execução? Só voltando um pouquinho. Embargo de declaração serve para qualquer decisão definitiva aí. No caso, pode ser de primeiro grau, pode ser do Tribunal de Justiça. Se houver uma omissão, contradição, obscuridade, você pode aí opor esse embargo de declaração, beleza? Agravo em execução. Aqui nós estamos tratando o quê? Da execução penal. Agravo em execução. Nós já estamos lá na execução penal, o seu cliente já foi condenado, transitado e julgado e já está cumprindo pena, certo? E aí você entrou com um pedido para o juiz da execução de progressão de regime, por exemplo. E esse pedido foi negado. Você tem que recorrer. Qual que é o recurso cabível? Se tratando de execução, agravo em execução. Prazo, 5 dias. O prazo do agravo em execução, ele não é trazido ali pela lei de execução penal. Ele é trazido pela súmula do STF, súmula 700 aí do STF. A lei ela é omissa com relação ao prazo, porém, existe a súmula do STF que determina que o agravo em execução penal, ele é no prazo de 5 dias. A formalidade do agravo está lá no artigo 197 da lei de execução penal, a fundamentação dele. Beleza? E outro ponto também importante. O agravo de execução, assim como o rese, ele é cabível ao juiz de retratação. Então, eu falei anteriormente, reforçando. É cabível o juiz de retratação, o juiz pode verificar ali que a decisão dele realmente estava equivocada, ele quer alterar, e fazer isso no agravo de execução ou no rese. Carta testemunhável, outro recurso também. Carta testemunhável, esse é a pegadinha que a FGV adora colocar. É um recurso que é difícil de você utilizar na prática, mas a FGV adora ele. E eu vou dar um macete para vocês também. Carta testemunhável, aonde que é cabível? Pensa o seguinte, nos recursos de rese e agravo em execução. Quando? Quando estes não forem recebidos. O que é isso? Lembra que eu falei que você tem que interpor? O juiz ele tem que verificar a admissibilidade daquele recurso, se está fundamentado da forma correta, se está no prazo correto. Então, ele verifica e fala, não, esse recurso não é cabível. Eu não vou conhecer, eu não vou receber o rese ou o agravo. Aí, dessa decisão que não reconhece, que não conhece o agravo em execução ou o rese, é cabível a carta testemunhável. Prazo, 48 horas.
prazo 48 horas. Então, só gravem isso porque a FGV ela costuma cobrar, inclusive cai em diversas provas essa questão da carta testemunhável. Prazo dela é de 48 horas, ela está fundamentada aí no artigo 639, né? Então, quando o juiz denegar ou não admitir o processamento da instância superior do quê? Do rese ou do agravo. Por exemplo, ó, quando for negado o segmento do recurso de apelação, é cabível o rese, não é a carta testemunhal, porque o rese tem um rol taxativo e está lá, negado o recurso de apelação. Qual que é o recurso que interpõe? O rese, tá? A carta testemunhável é só para quando nega o rese e para quando nega o agravo em execução, ok? Espero que tenha ficado claro, já estamos caminhando aí para o final. Agora tratando sobre o recurso especial. O que é o recurso especial? A gente entrou, por exemplo, com o recurso de apelação, certo? Ele foi para o tribunal. O tribunal julgou, teve um acórdão com 3 decisões, correto? Nessas 3 decisões, eu verifiquei ali que eu enfrentei uma matéria infraconstitucional, enfrentei um artigo do Código Penal, do Código de Processo Penal, uma matéria infraconstitucional. E aí, o desembargador decidiu de forma diversa do tribunal, então, dos tribunais superiores. Então, eu vou interpor aí, no caso, um recurso especial para combater aquela matéria infraconstitucional, dizendo que deve-se respeitar o artigo ou não se verificou de forma correta aquele artigo infraconstitucional. Então, para matérias infraconstitucionais, o recurso cabível lá para o STJ é o recurso especial. Prazo, esse aqui são os prazos maiores, prazos 15 dias de forma corrida, mas o prazo é de 15 dias. Então, essa é a argumentação que a fundamentação, no caso, que a FGV mais utiliza, que é a trazida ali no artigo 105, inciso 3º, a linha A, da Constituição Federal, quando a decisão contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. O que eu quero deixar claro aqui para vocês? A gente está tratando de tratado ou lei federal, correto? Não estamos falando de súmula. Se a decisão contrariar súmula, não é cabível aí o recurso especial por isso, tá? Ó, ali tá trazendo na súmula 518 da STJ. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação em súmula, certo? Aí eu posso, por exemplo, interpor um HC, né? Para esses casos também. Mas o que eu quero que vocês gravem: recurso especial, matéria infraconstitucional, para discutir matéria infraconstitucional lá no STJ. Prazo 15 dias. Não é para discutir súmula, é para discutir matéria infraconstitucional, lei federal. Beleza? E aí, ponto oposto, para discutir matéria constitucional, aí é o recurso extraordinário pro STF. Da mesma forma do acordo, estou discutindo matéria constitucional. Então, eu vou lá interpor pro STF. Beleza? O prazo o mesmo, 15 dias. O que eu quero que vocês saibam desses 2 recursos? O que ele precisa? De pré-questionamento da matéria. O que é isso, professor? É você pré-questionar, você fundamentar toda a matéria. O acórdão, ainda que você tenha fundamentado na apelação, na hora de decidir lá, os desembargadores não se atentaram a determinado artigo, não colocaram na decisão. O que você faz daí? Você opõe um embargo de declaração para fins pré-questionatórios, dizendo, ó, vocês não combateram esse artigo aqui, eu quero que combata porque eu vou recorrer dessa matéria. Eu quero que vocês especifiquem um entendimento com relação a esse artigo. Aí, se for constitucional, a matéria, no caso, o recurso vai ser o extraordinário. E aí, se for infraconstitucional, a matéria, aí no caso, vai ser o recurso especial para o STJ, extraordinário para o STF. Mas ambos têm que ter pré-questionamento de matéria. Então, as matérias elas devem ser discutidas anteriormente. Beleza? Ali para o tribunal e tem que estar no acórdão.
Aqui eu trouxe essas questões do pré-questionamento e o prazo também de 15 dias aí. E aí, para facilitar a vida dos senhores, coloquei aqui uma tabelinha, depois tira print aí, salva, imprime, cola na parede. Recurso em sentido estrito, o RESE, 5 dias para interpor, 2 dias para razões, apelação, embargos infringentes, embargos de declaração. Você vê ali que os embargos, 2 dias para interpor e apresentar, então você manda ele de forma conjunta. O agravo também, 5 dias para interpor e apresentar, então de forma conjunta. Carta testemunhável, recurso especial e recurso extraordinário também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa foi uma aula voltada aí para recursos, voltada para a parte processual penal, para que vocês tomem conhecimento dessa matéria e nós vamos, nas próximas aulas aí para a segunda fase, fazer um por um desses recursos também, para vocês treinarem aí a execução também destes recursos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo aí vocês na próxima aula. Um grande abraço. Qualquer dúvida, pode me mandar aí no direct, comentário ou até no meu WhatsApp aí que vocês têm. Um grande abraço e até logo. Rumo à aprovação.